Fala pessoal, eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam de uma cloud robusta para fazer o envio de e-mail gratuito ainda. Então, a gente vai seguir o tutorial aqui que eu desenvolvi. O link vai estar na descrição para vocês seguirem também. Então, eu vou entrar na minha pasta aqui e dentro dela vocês podem criar. Aqui já tem ele criado, eu vou apagar aqui só para a gente seguir o passo a passo. Basicamente vocês vão copiar aqui, eu vou criar a pasta, ele vai entrar dentro da pasta e dentro da pasta ele vai dar um npm init para iniciar o nosso package.json. E já estando isso, a gente vai também instalar as nossas dependências. Algumas dependências específicas que a gente vai ter que instalar aqui vai ser o Express para fazer o nosso roteamento de rota HTTP, o Prisma para a gente fazer nosso esquema, ele é um RM também, o nosso Prisma Client para fazer nossas consultas, o Node e-mail para fazer nosso envio de e-mail, o .env para a gente trabalhar com variáveis de ambiente. E aqui a gente vai instalar algumas dependências de desenvolvimento, que é o TypeScript, o TSUp, que ele faz o as-build, ele cria o build da nossa aplicação. O TSX, ele faz basicamente, ele executa o nosso código TypeScript e alguns types, porque dá alguns probleminha que a gente não instala ele. Então a gente pode continuar. O npx ele funciona como se fosse algo em cache. Então, diferente do npm, ele guarda em cache. Então, se a gente tem algum problema de nível de dependência ou versão de dependência, ele instala mais atual e é mais estável e é compatível, que a gente fala. Então, aqui ele está só instalando o TSC, que é o nosso arquivo de configuração. A gente pode esperar ele instalar aqui, enquanto ele está fazendo aqui, a gente pode seguir o que a gente vai fazer aqui. A gente também vai ter que criar algumas configurações base do nosso projeto. Eu vou também usar Docker, então a gente vai usar Docker Compose e YAML. E aqui ele já instalou, está usando o de 2016. Eu vou querer mudar essa configuração, eu quero colocar pelo menos de 2020. Então eu vou mudar aqui para 2020. Eu acho que de resto a gente não precisa modificar. Ele já vai funcionar. E dentro do nosso Docker Compose, a gente vai fazer algumas configurações. A gente pode propriamente copiar. Eu vou copiar aqui, mas eu vou explicar o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é passando a versão da sintaxe do Docker Compose. O nosso service, a gente usa indentação para a gente passar o que vai estar dentro de objeto, que dele não é objeto. Mas a gente vai dizer a versão, nosso Postgres, a gente vai usar o Postgres, o banco de dados Postgres, a última versão dele. Aí a gente vai passar algumas variáveis de ambiente, que vai ser o user, o PostgreSQL password, PostgreSDB, e aqui a gente vai passar a porta. É interessante falar que essa porta que a gente está passando aqui vai ser que está na variável de ambiente aqui, que eu já vou colocar. Então, primeiro eu vou criar logo aqui nosso .env. E dentro desse .env eu vou passar o nosso Postgres user, eu vou passar o admin, vou passar o e-mail sender e a porta que ele vai estar usando. Basicamente a porta que a gente está vendo aqui, que era aquela... Vou até colocar ela de novo aqui, copiar ela aqui para vocês verem. Essa porta que a gente vai estar mostrando aqui, basicamente essa porta é que a gente vê, e essa daqui é a porta que vai estar dentro do Docker. Então, basicamente funciona dessa forma, a porta que a gente consegue ver e a porta que está dentro do Docker, que vai ser a 5432. E a gente vai criar também volumes, então aqui vai ser o volume data, que vai estar dentro de var, lib, postgres, data. E a gente vai criar nosso volume, onde a gente vai guardar nossos dados fora do Docker. Então, tendo isso já, primeiro a gente vai tentar entender o que é o protocolo SMTP. O protocolo SMTP, ele funciona como um envio de e-mail. Então a gente vai ter agente, que aqui coloquei aqui um textinho aqui que explica. A gente vai ter agente, a gente vai enviar da internet. Imagina que a gente está na internet. A gente envia para o SMTP, que é o servidor. Desse servidor, vai de novo para a internet. Da internet ele vai para o POP IMAP Server. E o que é o POP IMAP Server? Primeiro, o SMTP ele é um protocolo, tá, gente? Ele é um protocolo de envio de e-mail, que ele envia do remetente essa mensagem para a internet. E o que ele faz? Esse daqui ele vai enviar para o destinatário, do remetente para o destinatário. Só que antes de ele enviar, depois de ele enviar para o destinatário, a gente vai ter a recepção. A recepção é como se fosse a porta de entrada para ele,
vai ser armazenado no servidor POP IMAP. Ele permite que o destinatário visualize a mensagem do seu cliente no e-mail. Então, basicamente, o POP IMAP ele armazena essa informação para a gente. Então, o SMTP ele cuida do envio da imagem, enquanto o POP IMAP ele gerencia o recebimento. Legal, a gente entendeu um pouquinho como é que funciona esse protocolo, que é o Simple Email Transfer Protocol. Transfer, né? O inglês não é dos melhores, mas bora seguindo aqui. E aqui a gente vai ter o inicializador do Prisma. Então, também vou copiar esse cara aqui. Ele também vai usar o NPX, instalou. E o que ele faz aqui? Ele cria o esquema pra gente, nosso banco de dados. Então, aqui ele já diz que ele vai conectar no Prisma Client, JS. Aqui nosso provider já é o Postgres, exatamente o que a gente vai usar. E o database URL é o que está aqui dentro do Env. Esse cara aqui, ó. Então, nosso usuário, nossa senha, nossa porta e nosso nome do nosso banco de dados, que são todas essas informações que estão aqui. Só que a gente vai criar uma nossa tabela. O model, pessoal, é a nossa tabela, tá? Então, o que a gente tem aqui é propriamente nossa tabela. Então, nossa tabela em si, toda ela. O ID é o que a gente tem como colunas. O e-mail também, o name. E o ID a gente vai dizer que ele é incremental. Então, toda vez que eu adicionar ele, e não precisa passar ele vai fazer incremental. Então, ele vai incrementando 1, 2, 3. Vou dizer que o e-mail ele vai ser único, para não ficar repetindo e-mail. E uma string que pode ser opcional. Basicamente, se a gente for olhar para uma tabela, a gente vai ver dessa forma aqui os dados. Depois disso, a gente só precisa dar um migration. A migration é como se fosse o versionamento do Git. Ele faz o versionamento do nosso SQL. Então, a gente vai dar um nome para ele. Basicamente, a gente vai chamar o Prisma, migrate dev. A gente vai dizer qual o nome dele, vai ser init. Então, interessante a gente falar que toda vez que a gente cria uma migration, ele está dizendo aqui que eu já tenho uma migration criada. No caso, eu já tenho um banco de dados criado. Eu vou só apagar o nosso banco de dados que a gente tem aqui. Então, pessoal, eu já tinha criado o banco de dados antes, mas eu vou criar ele de novo aqui. Então, o que a gente tem que fazer para criar nosso banco de dados é a gente dar doc compose, traço up, para a gente subir o nosso Docker. E aqui eu vou levar em consideração que vocês já têm o Docker instalado na máquina de vocês. Como eu verifico isso é dando um ponto H, se vocês instalaram ou não, dependendo se é Linux, Windows ou Mac. E pronto, aqui eu só preciso dar doc compose, traço up, traço down, que basicamente ele sobe a máquina e roda em background no meu terminal. Então aqui ele vai criar nossa pool. Tá criando aqui. Ele disse que já tinha algumas imagens que existiam aqui e criou nosso container. Para vocês ele vai aparecer outras coisas, ele vai mostrar network. Aqui ele vai mostrar, se eu não me engano, o volume e o container criado. Legal. A gente já tem criado nosso banco de dados. A gente pode dar doc ps. Então aqui é a porta que a gente vai ver e a porta que está dentro do Docker. E legal, já foi criado aqui pra gente. Então, quando a gente rodar essa migration, ele não vai pedir para pagar o nosso banco de dados, que nem ele mostrou. Basicamente ele vai só criar a nossa migration. Então, aqui ele está pedindo para pagar porque parece que guardou ainda dados. Para você não vai aparecer isso. Mas eu apaguei aqui os dados que tinham nela. E ele criou. Aqui ele criou, ó. Vai ser 2024, a data que a gente tá, do mês 10, dia 13. Os horários, acho que em milissegundos, se eu não me engano aqui. E o init é o nome que a gente colocou no nosso database. Então, quando a gente passou o nosso traço init, ele criou pra gente aqui. E o que ele cria pra gente é uma migration, que é basicamente o nosso create table. Ele vai ser um nulo, um texto, uma private key, e aqui ele está dizendo que ele é único, que é basicamente as configurações que a gente deixou aqui. Então tu vê que o Prisma ele te deixa uma sintaxe um pouco mais minificada para vocês mexerem com SQL. Legal, a gente já tem nossas configurações propriamente em base, então a gente vai criar agora o nosso código. Então a gente vai dentro de config, e-mail config, que é o que está mostrando nossa colinha, TS, e dentro desse cara aqui, a gente vai dar um copy nele. E aqui é o nosso
node e-mail que a gente vai ter, o nosso .env, que a gente vai pegar nossas configurações de ambiente que estão aqui dentro. Só que aqui a gente vai ter que mudar, ó. Vocês estão vendo que aqui não tem nada. A gente vai criar a conta ainda do Gmail, vou mostrar para vocês como é que faz. Algumas configurações específicas atualmente que tem que fazer para vocês usarem. E o nosso host, né? Que basicamente sempre se for do Gmail, for o Office é 356 e assim por diante. E nesse cara aqui a gente vai dizer o nosso transporter, o node e-mail, e a gente vai criar o nosso transporte, né? E aqui a gente vai pegar basicamente o nosso host que a gente estava falando lá. Ele vai transformar isso no passo seguinte, que é a nossa porta. Se a gente não passar, ele coloca sempre essa porta aqui, ó, que eu coloquei, ou se não tiver aquela porta que eu estava mostrando para vocês. Basicamente essa aqui ela coloca, então tá só uma redundância aqui. E eu estou colocando security como falso. E aqui é a nossa autenticação. Então aqui a gente vai colocar nosso usuário, nossa senha, que é basicamente esse cara aqui que ele vai fazer a conexão, como se fosse a gente fazendo conexão no front ou na web. Legal. Já tem essa configuração aqui, a gente vai fazer outra configuração, que vai ser a configuração do nosso routings. E dentro do nosso routing, eu vou colocar routings TS. Dentro dele, a gente vai fazer algumas coisas. Basicamente, a gente chamou o routing do Express, o Prisma Client para fazer nossas consultas e o transporte que vai vir do nosso config. Legal. Então, a gente instancia nosso Prisma Client, cria nossas rotas e dentro dessa rota aqui eu vou passar alguma rotazinha que vai ser o user. E o que o user está fazendo, pessoal? Basicamente, ele vai criar nosso usuário. Então, como a gente sabe, né? O REC é basicamente nossa requisição e o res é nossa resposta. Então ele vai pegar dentro de quê? Do REC body. E vai fazer a destruturação pegando e-mail e name. É basicamente eu fazer e-mail, vem de REC. Se eu não me engano, é assim. Posso estar enganado. Acho que é a mesma coisa que a gente está fazendo assim. Mas leve em consideração que a gente está fazendo uma destruturação desses dados. Só destruturando. Então dentro desse REC vai vir um e-mail e um name. E dentro disso, a gente vai fazer o nossa criada de usuário. Então aqui a gente usa basicamente o nosso Prisma Client, passa o user, e esse user ele fica propriamente dentro do nosso tipos aqui que o Prisma cria. Quando a gente cria o nosso esquema lá, ele cria alguns tipos pra gente, então ele facilita a nossa vida. E algum dos tipos que ele tem aqui é o método de criar. Ele tem o método de buscar e vários outros métodos. E dentro disso ele já passou alguns dados que a gente tem. A gente tem basicamente o nome e e-mail que a gente está passando aqui dentro do data. Legal. Aqui eu posso enviar como JSON, status 201. Bora testar se está pegando esse código. Mas antes de testar ele não vai pegar, porque a gente precisa criar nosso server que está aqui embaixo. Então, vou de novo aqui dentro. Vou criar o nosso server. Criado o nosso server, a gente vai passar nossas configurações. Então, a gente vai aqui criar o Express, a instância dele. A gente vai usar o Express no formato JSON e usar as rotas que estão vindo desse cara aqui, que é nosso routings passando a porta. E ainda não vai pegar porque a gente tem que fazer uma configuração aqui dentro do nosso pack.json. A gente vai fazer uma configuração aqui dentro. Então, type modules, que a gente está usando o S-modules. Os scripts que a gente vai usar, eu deixei ele aqui também nas configurações para a gente seguir aqui. Então, a gente pode dar um copy aqui, copiar ele. E o que ele está fazendo aqui, nosso TSX para executar nosso código, ficar escutando ele quando ele mudar dentro do nosso CRC server, o build, que a gente quiser gerar o build, e aqui roda ele. Basicamente, tá a nossa configuração base aqui. Bora ver se ele tá pegando? Então, para dar npm run dev. Interessante falar, pessoal, que aqui eu tô usando a versão, se você estiver se perguntando qual é a versão que eu tô usando a versão 22 do Node. Eu acho que na versão 20 também pega, mas aqui eu tô levando no vídeo na versão mais atual do Node, atualmente. Então a gente vai rodar aqui e ele tá pegando na porta 3000. Bora ver se ele tá pegando, pessoal. Então a gente vai lá em Postman, pode abrir um Postman, qualquer outro client de requisição que vocês quiserem usar.
vocês podem aqui em Workspace criar. Aqui eu já tenho criado aqui. Dentro desse cara aqui a gente pode criar uma collection. Apertar aqui e criar uma collection. Dentro dele a gente pode dar um nome para ele. Vou chamar de... Dentro dele vocês podem enviar alguma requisição aqui dentro. Então, o método que a gente está usando é o verbo post. Tá aqui ele. A gente vai passar a rota onde ele tá. HTTP barra... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. HTTP, localhost, porta 3000. E a rota que a gente está usando é users. A gente precisa só passar o corpo dessa requisição. Formato JSON. E aqui a gente vai enviar o e-mail. E o e-mail que eu posso enviar aqui, que eu vou demonstrar para vocês, eu vou colocar propriamente o meu e-mail. No exemplo aqui, .com. Aqui vai ser o nome desse e-mail, que vou chamar ele Fábio Brasileiro, que é basicamente letra maiúscula mesmo. E aqui eu vou criar ele. Criado com sucesso, nosso ID incremental que a gente mostrou, o e-mail e o nome dele. Legal, ele criou aqui. Só que ainda não tratei algumas coisas que era para ter tratado aqui. Se eu tentar criar de novo, vocês podem ver que o e-mail é único, né? Então ele vai dar um erro para dizer erro criar usuário. Por quê? Porque eu não consigo criar um usuário que já existe. Eu deveria fazer uma verificação. Mas a ideia é só a gente enviar um e-mail. E aqui a gente pode criar outra rota. Vou dar até um nome para essa rota aqui. Create user. É meio bugado, ele fica com um get ainda. Vou duplicar ele aqui. Vou mudar para send email. Também é do verbo post. A gente vai usar aqui. A gente vai enviar nosso body. E dentro, não o body especificamente, tá, é e-mail, tá até escrito aqui. Aqui, ó. E a gente vai enviar o nosso e-mail. Se a gente tentar enviar isso daqui, vai dar um erro. A gente já sabe por que vai dar o erro, porque nosso envie aqui não está configurado no formato certo. Ele vai falar que deu erro no envio do e-mail porque o nosso servidor ele não existe com esse nome aqui. Então, ele vai dar um erro pra gente. Então, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que criar o nosso Gmail. Criar uma conta Gmail simples. Vocês podem seguir o passo a passo aqui que eu tô fazendo também para criar uma conta. Então, eu vou criar aqui YouTube teste. Então, vocês vão fazer o que eu tô fazendo aqui. Colocar até aleatórios 2000. A gente tem que fazer algumas configurações específicas. Eu vou aceitar esse daqui lá dentro dele pra gente conseguir fazer isso aí. A gente conseguir fazer, basicamente, conseguir fazer essa conexão. Vou colocar qualquer senha aqui. Esse e-mail depois eu não vou usar mais. Então vou colocar qualquer senha aqui. Aqui uma coisinha chata que a gente tem que fazer é colocar o número de celular. Então, aqui é o processo padrão que a gente tem do Google, né, para fazer. A gente coloca o número de celular. Aqui você vai colocar o número de celular. Basicamente eu voltei aqui, o Google tinha me limitado por número de telefone, então vocês têm que seguir o passo a passo, criar uma conta simples de e-mail aqui, eu já tenho uma conta criada aqui. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir aqui em Manage e dentro desse cara aqui, vocês vão ter que procurar Security.
Dentro dele, vocês vão ter a segurança. Basicamente, vocês têm que ativar esse cara aqui, ó. 2 etapas de segurança. Como? Vocês vão ter que fazer o processo chatinho dele. Então, para mim, ativou só colocando meu número de telefone, colocando meu autentificador, então, e o Google Prompt. Então, aqui é meu device, aquela mensagenzinha que conecta. Vocês têm primeiramente que conectar com o telefone de vocês, dentro da conta de vocês. Ativou um device, legal. Vocês vão criar um autentificador, aquela que fica gerando a senha, e o número de telefone. Com esses três, o meu, ele já deu a opção de eu ativar aqui ele. E o que a gente tem que usar é esse cara aqui, ó. Se para vocês não aparecerem aqui o app Password, vocês podem propriamente pesquisar aqui ele por app Password. Aqui vocês criam como se fosse uma conta teste de vocês. Então eu vou criar aqui, depois eu vou apagar ela. Então eu vou criar YouTube teste. Quando vocês criarem e tiver habilitado aquele lá, as duas autenticações para vocês, ele vai te dar uma senha, que é esse cara aqui. Vocês podem só copiar ela. Copia ela aqui. Aí vocês vão jogar ela aqui. Ou vocês deixam tudo junto, não tem problema. Vocês vão pegar o Gmail da conta. Depois ela nem aparece mais para vocês. Vocês podem apagar. Ah, interessante. Essa senha que vocês estão vendo aqui, vocês não vão conseguir logar na minha conta tendo essa senha. Vocês podem só usar o protocolo SMTP. Vocês não conseguem logar diretamente na minha conta. Vocês têm que saber minha senha. Essa conta é só de teste também, então não tem problema. Já tendo o user que vocês vão criar e a senha, tendo esses caras aqui, vocês podem só enviar. E quando fazer o envio, automaticamente isso daqui vai pegar. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem essas configurações aqui. O que a gente fez aqui foi basicamente a gente passar essas informações, o SMTP, que é esse cara aqui, a porta dele, o user dele para ele fazer a autenticação e a senha. A gente não passa diretamente no código porque essas informações nunca são para ser mostradas para o usuário final. Se alguém pegar o nosso código, eles não vão ter que ter esse cara. Então, se a gente for colocar no Git, é interessante sempre passar bem aqui o Node Modules para não ficar pesado. O nosso ponto .env, que não é para ser mostrado. No caso, ele tá até aqui já criado. A gente nem precisava dele, ele tá aqui já. Quando o prisma é gerado, automaticamente ele gera pra gente esse cara aqui. Então a gente nem precisava desse cara aqui. Ele já tá aqui. Legal. Então, bora só rastrear esse código aqui pra ver o que ele tá mostrando aqui pra gente. Então, aqui dentro a gente tá basicamente passando o user de quem. Então, eu tô passando pra quem? Pra alguém. Basicamente vai ser o usuário que eu falei aqui. Então, bora ver se isso vai funcionar. Vou só dar um concatenar isso daqui. O resultado só pra vocês verem na mensagem, mas isso aqui não é muito legal ver. A gente via, puf. Às vezes demora 3 segundos, 4, não sei. Mas ele é um objeto, ele nem mostrou pra gente. Mas ele foi enviado pra gente. A gente pode verificar se o e-mail foi enviado. Então o que eu fiz aqui? Basicamente eu vi um e-mail de teste. O teste e-mail. Hello from Gmail using Node.js. E bora ver se foi enviado de fato mesmo esse e-mail. Então a gente vai lá na minha caixa postal. E tá aqui, ó. E-mail test develop. E aqui vocês podem passar um HTML se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem passar um HTML com um código esqueci minha senha ou algo automatizado, vocês podem. Então, foi basicamente o que a gente fez aqui. Eu passei o e-mail que eu queria mandar. Foi esse e-mail aqui. E vocês viram que foi gratuito. É interessante falar que se a gente for pesquisar
enviar. Eu não vi diretamente dentro da documentação deles, se eles tinham na documentação, vocês podem me dizer. Mas eu pesquisei aqui e a informação que vinha, se eu clicar nele aqui, veio desse daqui, ó. Limite de envio de recebimento de ajuda da Google, do Gmail, na verdade. Ele fala que eu posso enviar até 500 mensagens por dia. Eu não sei qual é o horário, se é... Eu tô aqui em Manaus, não sei se é horário de Brasil, propriamente aqui de Manaus que eu tô, ou é lá do servidor deles de lá. Mas basicamente a cada 24 horas a estamina que a gente tem de 500 e-mail de contador volta a zero e a gente pode enviar. Então para pequenos portes é ideal, porque se a gente for usar qualquer, talvez a AWS, que é bem baratinho, ou outros, a gente paga um valorzinho que aqui a gente podia estar gastando bem menos. É interessante falar que para esquecer minha senha é interessante, mas acho que para gatilhos não é muito legal, porque o Google, acho que, não sei se ele bloqueia, mas eu nunca testei por gatilhos, acho que não seria interessante. Mas para fazer teste e a gente aprender, é muito valioso usar ele. Aqui parece que não tem nada falando sobre o limite de fato, ali só tá uma suposição. Eu acho que só criando um gatilho ou teste pra gente saber de fato se é 500. Mas tá aqui, foi gerado o e-mail teste. O e-mail teste, ele tá aqui, o exemplo, né? A gente pegou o e-mail, enviou para quem a gente queria. O criar lá a gente nem usou o que foi criado, né? Basicamente a gente só enviou do nosso develop tal para o nosso cara. A gente queria, um caso meu, né? O meu Gmail. E foi isso. Então, legal, né? Que a gente pode usar basicamente coisas gratuitas para envio de e-mail. E vocês podem usar isso para tudo. Esqueceu minha senha, talvez para marketing, para tudo. Em pouco porte, como vocês podem ter visto aí que o Google ele coloca uma limitação, né? Mas foi legal. E aqui a gente colocou já o exemplo, conclusão. Vou deixar esse readme para vocês aqui, para vocês se guiarem. E por isso, sua